Let mercy fall on me, and everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. Nós não pregamos somente e ministramos somente em igrejas. Nós temos um projeto relacionado à pessoa de Jesus Cristo, com o propósito de difundir o nome do Senhor pelas redes sociais. Eu gostaria de pedir ao irmão se a sonoplastia pudesse colocar no fundo musical aquele Yeshua, né? Não sei se os irmãos têm, mas por favor, se os irmãos puderem me ajudar, eu agradeço nesse sentido, irmão. Não que eu goste, é porque eu sinto a presença de Deus quando eu medito na palavra do Senhor e ouço esse hino. Deus, Ele abre a sua presença para que nós venhamos a sentir o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Não que nós precisamos de um fundo musical para ministrar, não. Mas é porque a música, ela tem um papel especial junto com a palavra de Deus. Desde que Deus deu esse entendimento na minha vida, eu entendo que os louvores ao Senhor junto com a palavra caminham juntos. E esse projeto que nós difundimos pelas redes sociais, irmãos, é chamado de Fatos do Calvário. Os Fatos do Calvário, onde nós extraímos dentro do contexto bíblico, amado irmão tecladista, os trajetos que Jesus fez até o Gólgota. E nós fazemos os vídeos e divulgamos pelas redes sociais, porque os maiores públicos estão nas redes sociais, não estão nas ruas. Muitas almas estão nas ruas, mas nas redes sociais, irmãos, muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe, o pastor William, todo o corpo ministerial aqui, irmãs e irmãos, para a glória de Deus. E nós procuramos difundir, pastor William, nesses vídeos, a pessoa de Jesus Cristo sobre a crucificação. Tem muita coisa que nós não entendemos sobre a crucificação de Jesus. Mas, irmão Ranier, qual é a palavra que Deus lhe deu nesta noite? Vamos pregar dentro do tema. Eu prometo ser breve com os irmãos, não ultrapassando além daquilo que me foi concedido pelo Espírito Santo, pelo homem de Deus, pastor William. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela honra de estar ao lado desse homem de Deus. Primeira vez que eu estou aqui, mas já ministrei uma outra ocasião em um outro templo da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no texto temático da campanha, por favor, a qual o homem de Deus, pastor William, leu. Eu quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 46. Glória a Deus. Quando alguém me convida para pregar em alguma determinada campanha, eu não gosto de fugir do tema. Deus abençoe que cada pregador ele tem um estilo. Uns pregam em Apocalipse, outros vão para Gênesis, mas o tema dado pelo homem de Deus, eu tirei à tarde e pedi uma palavra ao Senhor. João capítulo 1, versículo 46, diz assim, deixe sua Bíblia aberta, por favor. Disse-lhe Natanael, repita comigo, irmãos, todos nós juntos. Disse-lhe Natanael, pode vir, diga, pode vir alguma coisa, diga alguma coisa boa, diga boa, de Nazaré. Disse-lhe Filipe, venha e veja. Levante a mão e glorifique ao Senhor por essa palavra.
Queridos irmãos, estamos diante de um texto bastante explicativo da palavra. Um texto que ele praticamente já expõe toda a bibliologia, toda a temática do texto, toda a hermenêutica, toda a exegese textual, que não há complicação de fazer arrudeios nesse tema a qual o homem de Deus, junto com a igreja, colocou para esta campanha. Porventura viria alguma coisa boa de Nazaré? Isso é uma pergunta que o texto já disse para nós. Talvez a senhora e o senhor que veio aqui nesta noite tenham se perguntado: porventura eu irei até a igreja hoje e Deus falará alguma coisa comigo? Porventura, diante de todos esses desastres aos quais nós estamos vendo nesses dias, pastor William, sairia alguma coisa boa na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que realmente algo de bom poderia vir nesta noite para nós? Será que realmente o seu sacrifício que a senhora e que o Senhor fez ao sair da sua residência, ao se deslocar para este templo, para ouvir a palavra de Deus, para adorar o Senhor com os louvores, sairia alguma coisa boa para a sua vida, para a edificação espiritual? A Bíblia, queridos irmãos, ela vai nos dizer que os discípulos, eles são chamados uns após os outros. Jesus começa agora, antes de ir para a Galileia, começa a chamar Simão, começa a chamar Filipe, começa a chamar Natanael, começa a chamar Bartolomeu, começa a chamar Pedro, começa a chamar Marcos, depois ele convoca Mateus, depois ele chama o apóstolo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, que era João, o apóstolo das cartas, a quem o Senhor direcionou através do anjo Gabriel na ilha de Patmos, para revelar as coisas que haveriam antes da sua vinda, antes de buscar a sua igreja. Jesus começa a selecionar os discípulos, um após o outro. Eu louvo a Deus, irmãos, porque esse tema é maravilhoso. Filipe era de Betsaida, mas Jesus veio da onde? Poderia vir alguma coisa, disse Natanael, de Nazaré. Ele estava fazendo o rito judaico embaixo da figueira. Aí Jesus prossegue na sua palavra, dizendo: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu, mestre? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Versículo 49, o apóstolo Natanael vai dizer, disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus prossegue dizendo, irmãos, e disse: porque te disse essas coisas, e te disse que te vi debaixo da figueira, três coisas maiores do que estas verás. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus nessa noite. Jesus está dizendo para você que algo de bom você vai ver acontecer na sua vida. Em meio a tanto desastre caótico que nós estamos vendo na capital e nos interiores de nosso estado, nós se lembramos de uma palavra: na verdade vos digo, disse Jesus no versículo 51, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Levantemos as mãos e vamos adorar aquele que vive e reina nesta noite, irmão. A quem buscais? Disse Jesus. Quem vocês estão buscando? João Batista era um profeta que dizia aos discípulos, antes deles serem chamados por Jesus, antes de Jesus aparecer próximo ao Rio do Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 11, pastor William, João brada no deserto e brada também na Galileia e na Judéia, dizendo: eu em verdade vos batizo com a água
para o arrependimento dos vossos pecados. Mas aquele que vem até a mim, parece que eu vejo João, irmãos, o Batista olhando e virando-se assim, dizendo: lá vem ele, é o homem que vocês devem seguir. Eis o Cordeiro de Deus, que tirará e arrancará o pecado do mundo. Eu levanto a minha mão esta noite, irmão, para glorificar o nome de Jesus com vocês. Lá vem ele. Quem? Alguém olha? Quem? Não estou vendo. Espere que ele vai vir. Jesus vem até o Rio Jordão, pastor William, e 3 coisas acontecem. Primeiro, João disse: espere antes de vocês seguirem a ele. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas tem 3 coisas que Deus vai fazer. De repente, Jesus olha para João, e João olha para Jesus e diz: para que seja cumprida toda a justiça de Deus, me batize no batismo das águas. Oh glória! Levante a mão e diga: eu entendi que o Espírito de Deus vai me fazer se aprofundar nas águas do Santo Espírito e da presença dele nesses dias. Não precisa você temer, irmãos, escute lá, vai a palavra profética para você e para mim. Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas nada tem para fazer com o espírito e a alma. Vou dizer a vocês a quem vocês devem temer. Ai, decanda a batalha. Temei antes aquele que mata o corpo e tem poder para lançar a alma no Hades e no lago de fogo pela eternidade. Levanta a mão, porque se você não glorificar, eu vou glorificar com você, mesmo que você não queira nesta noite. Aleluia! O poder que Deus tem é de pegar a alma e o espírito, abrir a boca do Hades e dizer: Gabriel, olha no livro da vida se o nome dele está escrito. Apocalipse capítulo 22 vai dizer: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre para a eternidade. Aleluia! Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. João capítulo 3 verso 16 diz: eu sou o caminho, disse ele, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for mediante Jesus. Diga: Jesus, eu sei que o Senhor está aqui nesta noite. Eu sinto a sua presença. Jesus, irmãos, ele foi Deus e é Deus e sempre será Deus. Ele nunca deixou, nunca vai deixar de ser nosso Deus. A Bíblia diz que Jesus ia no Mikvah. O Mikvah era um tanque judaico onde ele descia e fazia a sua purificação, o seu ritual judaico. Jesus era nazireu e tinha os cabelos longos, não poderia passar navalha e nem tesoura nos seus cabelos. A Bíblia diz, e o historiador Flávio Joséfo, e é o Sépio de Cesareia, irmãos, diz que Jesus banhava-se num tanque chamado Mikvah. Havia 2 tanques próximos à torre de Siloé, onde caíram em cima dos galileus. A Bíblia não diz porque a torre de Siloé caiu em cima dos galileus, mas Jesus, ele ia e banhava-se naquele tanque chamado tanque do Mikvah, no tanque de Siloé. No tanque de Betesda havia 2 tanques, o tanque de Betesda e o tanque de Siloé, 2 tanques próximos à torre onde desabou em cima dos galileus. A Bíblia diz que esse tanque, irmãos, as noivas que tinham o seu cônjuge, o seu esposo, pastor William, elas precisavam se banhar uma vez por dia para reatar os atos conjugais com seu esposo, ou seja, noivas e também pessoas acometidas de enfermidades pulavam naquele tanque no Mikvah, que era o tanque de Siloé, para se banhar e se purificar. Eu vejo um vislumbre, as noivas que desciam até ali naquele tanque, elas precisavam, irmãos, se purificar para voltar para o seu leito conjugal com seu esposo. Você sabe o que Deus está nos ensinando aqui?
vai ser preciso que Deus coloque a igreja dentro do tanque das águas do Espírito. Não se preocupe, porque Deus não quer lhe matar, Ele quer lhe purificar, Ele quer tornar você mais alvo que a neve. Deus está permitindo que aconteça essas coisas que nós estamos vendo, para que a igreja tenha mais fé em quem está servindo. Será que quando o Filho do Homem voltar, achará a fé na terra? As pessoas olharam para mim antes de eu vir para cá e disseram assim: pastor William, minha esposa e minha filha, pai, você vai entregar a palavra de Deus? Eu vou, porque o meu compromisso é com Jesus. Agradeça a Deus também pela sua vida, porque Jesus trouxe aqui para que você desfrute da presença do Espírito Santo. Você vai para o voo, apontar um calibre 38 para a minha cabeça em cima de uma moto, eu com a minha esposa. Passado alguns meses, e eu levantei as minhas mãos, pastor William, e disse: se for a minha hora de morrer, eu parto agora com Jesus, para a glória de Deus. Cumpri meu ministério e preguei para quem eu tinha que pregar. Mas eu sabia que aqueles dois homens que estavam apontando a arma, eles poderiam disparar o gatilho. E de repente eu vi, fechei meus olhos, e a minha esposa em cima da moto começou a clamar e a dizer: o sangue de Jesus Cristo tem poder em nossas vidas. Levante a mão, duas palmas, porque lá vai a profecia. Por onde você passar, o Espírito do Senhor lhe acompanhará até as trevas. Se você andar pela escuridão, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam, diz o Senhor. De onde veio Jesus, irmão? De onde veio Jesus? Vem e vê. Mestre, onde moras? Foram lá na casa dele e viram onde ele morava. A Bíblia não diz se era uma casa pequena ou uma grande, pois o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. As aves dos céus têm covis e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. A palavra Cristo, que no hebraico é Christus, traduzindo, irmãos, para nós no hebraico, quer dizer Mashiach. Não é Yeshua, como muitos dizem. Yeshua, não. A pronúncia no hebraico é Mashiach. Mashiach significa ungido, ou seja, Deus veio dos céus até a terra encarnar em um bebê que estava no ventre de uma mulher, que gerou uma criança que não precisou de homem divinamente, porque foi anunciado pelo anjo Gabriel. A criança foi gerada dentro do útero de Maria, e daquele útero saiu o Salvador, Jesus, aquele que virá em um cavalo branco, virá montado no cavalo branco com os exércitos celestiais, e dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Jesus vai vir de duas formas. Ele vai vir escrito na sua coxa: Rei dos Reis. Aqui, irmão, bem aqui, ó, da cintura para baixo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória! Irmão, não tenha medo do diabo, não, irmão. Jesus disse na sua palavra: aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. Levante a mão e adore ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus disse na sua palavra:
mas recebereis poder que há de vir sobre vós. O Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porque você, a senhora e o senhor está com medo do diabo? Levante a mão e diga: Deus, me dê autoridade sobre os demônios nessa noite. Ai decaia, cheia, nábia, caia, naia. Quando aquele calibre 38 que estava apontado para a minha cabeça, eu senti o frio do revólver. Eu olhei para o lado e de repente a minha esposa estava do outro. E de repente ela disse: meu filho, quando eu estava de olhos fechados, eu vi um ser de branco por trás da moto onde você estava. Pastor William, eu perguntei a ela: que característica você viu naquele ser de branco? Irmão, eu vou glorificar com você nesta noite e dar um brado de glória. Porque quando você vem para essa igreja, você vem acompanhado do anjo do Senhor Jesus. Levante a mão e comece a falar em outras línguas. Receba, irmãos, a presença do Espírito. Aleluia. Qual era o aspecto do homem de branco que você viu? Se ele tinha um cinto de ouro na cintura, era um anjo. Se tinha um cinto de ouro sobre seus lombos, do ombro abaixo, era Jesus. Porque o Filho do Homem revela-se a quem ele quiser. Oh glória! Cristo, quer dizer, ungido. Isaías capítulo 61, versículo do 1 ao 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aleluia, Jesus! Deus lhe levantou para você apregoar as boas novas a quem precisa. Mas, irmão Ronier, eu tenho medo de andar nas ruas. O terror tomou de conta das ruas, tomou de conta, mas você se esqueceu de quem está do seu lado, quem você serve. Você esqueceu do anjo do Senhor, você esqueceu da presença de Deus que anda com você. A senhora se esqueceu das lágrimas que a senhora tem derramado na presença do Senhor. Será, irmãos, que Deus escreve certo por linhas tortas? Ou Deus envia você num caminho certo para fazer coisas certas? A minha esposa disse: eu vi um homem resplandecente de branco, com um cinto de ouro na sua cintura, com a mão sobre o calibre 38 daquele homem. Eu disse: Deus está falando para nós aqui, está nos revelando algo. Deus está, irmãos, dizendo que onde você vai, Ele vai com você. Você quer ver uma prova? A passagem dos Gadarenos. Me dê um pouco de retorno, irmão, por favor, aqui no microfone. Só um pouquinho. Obrigado. Quando Jesus pisou na terra dos Gadarenos, imediatamente saiu dos sepulcros caiados um homem que já fazia tempo que não tomava banho. Pastor William, ele estava precisando ir ao Mikvah, mas não tinha chance, porque estava acorrentado e se alimentava das carnes apodrecidas das sepulturas, dos sepulcros caiados. Quando a pessoa não tem Jesus na sua vida, se alimenta de sepulcros caiados, de carne apodrecida. Mas quando está na presença de Deus, ela começa a experimentar o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo o pecado e de toda a iniquidade. Aquele homem se apoderava-se das pedras e se feria, e uma legião de demônios, irmãos, se encarnava naquele corpo daquele endemoniado.
Ele veio até Jesus e quebrou os grilhões, porque toda vez que ele era preso, ele não tinha chance de se alimentar adequadamente. Ele quebrava as cadeias e aterrorizava a terra dos gadarenos. Diga, estou entendendo a palavra. O diabo está aterrorizando Natal, pastor William. Está aterrorizando as pessoas, porque ele quer trazer o inferno para a terra. É por isso que Jesus saiu do céu e encarnou, Deus encarnou em Jesus, porque para isso o Filho do Homem se levantou, para desfazer as obras do diabo. O propósito do diabo, irmãos, é fazer da terra um caos, um inferno, trazer o inferno para a terra, porque não tem onde governar. Aí precisa governar os homens, tocar o terror, tocar o medo, colocar a depressão nas pessoas, acorrentar os homens, como aquela legião acorrentava o endemoniado de Gadara. Mas o dia que Jesus botou o pé em Gadara, tudo mudou. Levante a mão, porque Deus está falando com você. Em nome de Jesus Cristo, feche seus olhos. Nossa batalha nesta noite é uma batalha espiritual. Jesus, ande por essas ruas, Pai. Nós te clamamos pelos exércitos celestiais que estão com o Senhor, não os exércitos dos homens, Senhor, mas os exércitos que apareceram no teu nascimento, Senhor, quando o Senhor nasceu em Belém. E os anjos apareceram aos pastores de Belém e disseram: paz seja na terra entre os homens de boa vontade. Hoje nasceu o Salvador. Levante, irmão, a mão, porque eu estou sentindo a presença do Espírito aqui nessa mesa. Levante aquele exército, Senhor, de anjos. A Bíblia diz que quando o endemoniado de Gadara toca o pé, ele avista Jesus. Ele não deixa nem Jesus sair do barco, literalmente, irmão. Quando Jesus está saindo do barco assim, ó, que colocou outro pé, ele já vem correndo. Mas você sabe o que foi que ele viu antes de chegar perto do mestre? Aleluia, Jesus. Eu creio na Bíblia igual a vocês, e eu acredito em milagre, e eu acredito em visões. Eu sou pentecostal, irmão, da cabeça aos pés, e eu acredito que Deus se revela através de anjos, e eu acredito que Deus se revela através da sua palavra. Quando o endemoniado gadareno vê Jesus, ele não vê Jesus como homem. Eita Deus! Você sabe o que foi que ele viu na retaguarda de Jesus? Oh, glória a Deus! Primeiramente, quem ele viu lá, a Bíblia não diz, mas eu estou deduzindo o que aconteceu no deserto. No deserto, após Jesus ser tentado por várias tentações, pastor Will, e uma das tentações foi essa: transforme as pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor nosso Deus. Passam as tentações, e os anjos vêm fazer o quê? Servi-lo no deserto, trazer comida. Os anjos desceram, irmãos, e vieram servir a Jesus, porque ele estava com fome no deserto. E o diabo se retira naquele momento, que os anjos se aproximam para servir Jesus, depois de 40 dias e 40 noites no deserto. Então, se nós levarmos em conta que os anjos acompanharam Jesus no deserto após a tentação, os mesmos anjos celestiais acompanharam ele durante e todo o trajeto até a cruz. Diga glória a Deus. Você não está só, existe um exército, diz a palavra de Deus, que se fica ao seu redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos seus, daqueles que temem ao Senhor, ao nome do Senhor. O gadareno olha para Jesus, mas ele vê, sabe quem lá, pastor William? Miguel. Oh glória! Se você quiser crer, irmão, creia. Eu sei que eu creio. Ele vê o
o príncipe dos exércitos celestiais, do lado de Jesus, presta atenção, isso é palavra de Deus. Os anjos serviram a Jesus desde o nascimento da manjedoura, anunciando aos pastores, até o momento no deserto, trouxeram comida, levaram comida para Elias também no deserto, e foram com ele até a cruz, no Getsemane. A Bíblia diz, pastor William, que Deus enviou um anjo para confortar Jesus. Diga aleluia, glória a Deus. Você não está só. Além de Jesus, tem um exército celestial que está ao favor para cumprir a oração que você tem clamado a Deus. Quando ele vê Jesus, ele vai até Jesus. O tema da campanha é: vem e vê os milagres que Deus tem feito na tua vida. Quando ele olha para Jesus, ele vê Miguel, ele vê o príncipe dos exércitos celestiais, e Miguel já vai dizendo assim, ó: vai baixando a tua bola, em uma linguagem bem conjecturada aqui, não está escrito, mas ele praticamente já vai fazendo assim com um sinal com a mão, ó: vá se ajoelhando, daí de onde você está vindo correndo, venha se ajoelhando e se ajoelhe perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente não viu, não está na Bíblia, mas os anjos servem a Jesus desde o nascimento. Não viram, porque estavam com olhos carnais. Tem coisas que a gente só vê com olhos espirituais. Levante a mão e glorifique a Jesus. Tem coisas que você vai ver na palavra de Deus e na tua vida, as experiências que Deus vai te mostrar, que você só vai ver com os olhos espirituais. Vai se ajoelhando aí, porque tu está na presença daquele que vive e reina, do Filho de Deus. Não é em qualquer presença que você está. É por isso que a legião de demônios, os 6.000 que estavam lá no corpo dele, fizeram isso, pastor William. Jesus Nazareno, que vieste até conosco antes do fim do tempo, bem sabemos que és o santo vindo da parte de Deus. Não nos envie para o abismo. Levante a mão, porque eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Deus está lhe dando autoridade sobre os demônios. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios. Que medo é esse que você tem ainda de sair? Que medo que você tem de sair? Não vou sair de casa mais não. A polícia vai dar jeito, os governantes vão dar jeito. Não enxergue com olhos carnais. Eliseu olhou para o moço que estava ao seu lado e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Diz a Bíblia que quando o moço olhou que estava para Eliseu, viu um grande exército que pairava na terra de anjos. Vai se ajoelhando aí, demônio, porque tu estás na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tu vais escolher, se tu não se ajoelhar, ou vai para o abismo do Hades, ou eu vou sair fora aqui com a espada. A Bíblia diz que Miguel, traduzido que é aquele, quem é semelhante a Deus, é Miguel quem vai lançar junto com os exércitos o falso profeta, a besta, o anticristo, no inferno, no lago de fogo. Preste atenção que eu vou concluir essa palavra. Você não está só. Você foi liberto, e os que estavam aprisionados serão libertos também desses dias. Ninguém aqui, irmão, está desafiando o diabo, não. Agora você não pode ter medo dele não, nem das legiões. Deus lhe deu poder sobre serpentes e escorpiões, e toda obra do inimigo não vos fará dano algum.
Quando eu abri meus olhos, aqueles dois homens que estavam lá, um olhou para o outro e disse: corre, corre, porque tem um ser de branco com 3 metros de altura, e a minha mão está no calibre 38, mas tem algo que está puxando a minha mão para o outro lado. Eu não tenho força de segurar o calibre 38 da minha mão, e a arma caiu. Eu disse: Senhor, se o Senhor me deixou ainda para pregar o Evangelho, é porque o Senhor tem um propósito ainda na minha vida. Aí eu comecei, irmão, a fazer os vídeos de Jesus Cristo pelas redes sociais. Aí o Espírito acendeu no meu coração novamente. Ainda há tempo para pregar a palavra, ainda há tempo para anunciar as boas novas. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não vou mais me estender. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz: por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro que estava lá, muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Jesus desceu até as profundezas dos infernos. Quem quiser crer, creia, irmão. Tem teólogo por aí que não acredita. Não, Jesus desceu somente até a sepultura. Passou 2 dias, no 3º dia ressuscitou. E os 2 dias antes dele ressuscitar, onde ele estava? Aleluia! Onde estava o Espírito? Porque o corpo estava na sepultura até o 2º dia. No 3º dia ressuscitou e Jesus já não estava mais lá. Efésios está dizendo, pastor William, que ele desceu até as partes mais baixas da terra. Mas para fazer o quê? Para tomar o glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para tomar as 2 chaves que estavam de posse do diabo. O diabo tinha 2 chaves. A primeira chave, a chave do dano da morte. A segunda chave, a autoridade sobre os portões do inferno. Aleluia! Jesus foi lá e uma luz resplandeceu. Glória a Deus. Eu não estou fazendo isso, irmão, para lhe emocionar, mas estou trazendo a palavra que Deus colocou no meu coração. Jesus foi lá e tomou a autoridade que ele tinha sobre o inferno e a morte, meus irmãos. Jesus chegou para ele e fez assim, pastor William. Ele não falou, ele só fez isso. Você pode adorar o Senhor nesta noite. Você pode adorar o Senhor nesta noite. E ele foi com as mãos feridas dos cravos de 18 centímetros que foram colocados nas suas mãos. Pastor William, quando aquele cravo perfurou o nervo daqui do mediano, a dor foi incalculável. Quando colocaram o patíbulo da cruz, que bateram com a marreta, e o seu sangue se esvaiu nas hemorragias, Jesus foi crucificado e pagou um alto preço por nós, mas foi lá tomar a chave do diabo, da autoridade dos portões do inferno e da morte. Me dê as chaves. Eis que vos é dado, está escrito na palavra, todo o poder nos céus. Jesus disse: eis que é me dado, olha só, todo o poder nos céus e na terra. Portanto, todo joelho se dobrará, glória, e toda língua confessará. Levante a mão, irmão. Deus está lhe dando essa autoridade. Toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor.
Convido o grupo de adoração para tomar, com a permissão do pastor William, esse momento aqui. 2 minutos de adoração. E você permanecer em pé, adorando ao Senhor. Para concluir, irmãos, a palavra: Pai, em tuas mãos, preste atenção, em tuas mãos entrego meu espírito. O espírito foi para as mãos de Deus. Isso ele falou na crucificação, seus braços estendidos assim, ó, sobre o patíbulo que pesava 48 quilos, junto com a haste vertical do madeiro da cruz. Ambas juntas pesavam 146 quilos. Quando ele farta os seus pulmões, com os braços ainda presos, assim, e ele precisava levantar um pouco o peito para dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, o seu corpo foi retirado da cruz, e ele foi e tomou as 2 chaves do inferno e da morte. Levou cativo o cativeiro que nos prendia, cravando a cédula do nosso pecado na cruz. Vinde, jantai, foi uma das palavras do mestre. Vinde e tornemos ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 1. Ao Senhor. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Vinde e ajuntai-vos. Jeremias capítulo 50, versículo 5. Virão e se ajuntarão num concerto eterno que nunca será esquecido. Vinde e cantemos ao Senhor. Salmo 95, versículo 1. Vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Adore ao Senhor. Aleluia. Aqueles que sentem a presença do Espírito, comece a pedir um renovo nas suas vidas. Não se preocupe com o amanhã, com o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. Maior que está conosco do que o que está no mundo, diz a palavra. Maior aquele que é filho de Deus do que aquele que está no mundo. Receba a autoridade da palavra. Receba a autoridade sobre os demônios nessa noite. Senhor, eu te peço, coloque um arraial de anjos
igrejas dessa capital, Senhor, que a autoridade do nome de Jesus esteja, Senhor, presente ao redor dos irmãos. Vai de Candaraia! Sai, demônio! No nome de Jesus! Ai, de Candaraia, caia! Ai, Jaya Candaraia! Na tua casa, irmão, Deus vai colocar uma labareda de fogo na porta da maçaneta. Quando alguém pegar, vai ver a presença de Deus, dos serafins. Um fogo consumidor, Senhor, coloque ao redor das casas dos irmãos nesta noite. Quando um demônio pegar a maçaneta ou se aproximar da porta, que seja repreendido no nome de Jesus Cristo. Ai de Candaraia, Xandara, Candaraia. Eu estou aqui, irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui junto com vocês. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus, o Senhor Jesus Cristo, abençoe o teu lar. E cubra com o teu sangue, carmesim com o sangue dele. E acampem-se os exércitos do Senhor sobre a tua casa. E no trajeto para a tua casa, para a tua residência. Volte para a sua casa em paz, sabendo que o Senhor está perto de você. Espírito de Deus, o Arque Racodeste está de mãos dadas contigo. O Espírito vai voltar contigo para a tua casa. Olha, o Espírito vai voltar contigo para a tua casa. Se não fores contigo, Deus voltará contigo para a tua casa. E lá permanecerá. Não, você e eu não dependemos de governantes, de forças dos homens. Aleluia! Aleluia! A presença de Deus é notória aqui, irmão. O diabo tentou colocar medo no meu coração, usando um e outro e dizendo: tu vai pegar a palavra, vou! O Senhor me poupou para que eu avise a igreja. Aleluia! A última palavra que Jesus gravou na cruz. Aleluia! Pastor William, me perdoe por essas horas, mas eu tenho que dizer isto. A última palavra que ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele falou isso em hebraico e disse assim: Ani mafeki etni shemati, ou seja, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E bradou, e o seu rosto caiu sobre o seu peito. Aleluia! Jesus, obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito nessa igreja. Abençoe este homem de Deus. Cubra esse templo, os aparelhos, tudo, com teu sangue e com tua mão poderosa. Cubra a vida deste homem de Deus e a da sua família. Blinde o seu carro, todos que estão aqui, Senhor, porque o Senhor é um sol e escudo. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Que Deus os abençoe em nome de Obrigado.
say